E aí, então, aqui eu vou só compartilhar com vocês algumas das coisas que fazem com que a gente saiba de tudo isso, talvez, mas não consiga praticar ou não consiga viver essa vida de leveza e coragem, né? Com Jesus, de liberdade, leveza e coragem com Jesus. Então, a gente até pincelou algumas dessas coisas por aqui. A primeira delas é a gente viver vidas. Exato, a Mirna participou da primeira jornada. E nosso destino, né, o bem que Jesus está nos guiando é a gente se parecer com Jesus. Exatamente, isso mesmo. Então, alguns motivos pelos quais a gente não consegue experimentar isso. Primeiro, a gente vive vidas compartimentalizadas. Então, a gente comentou aqui que a gente separa o sagrado do dia a dia. Então, a gente acha que coisas espirituais, por isso que eu não gosto do termo disciplinas espirituais, porque fica parecendo, reforça um pouco essa falsa narrativa de que existem coisas espirituais e coisas não espirituais, e essa não é verdade. Se a gente tem a consciência de que a gente vive com Jesus presente em nós, toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Então, tudo que eu faço é espiritual. Tudo. Então, eu não estou conversando com Deus só no momento em que eu estou sentada, lendo a Bíblia e tal, e eu não estou desmerecendo esse momento. Eu acho que é muito, muito, muito necessário que a gente tire um tempo de silêncio, de quietude, de estudo da palavra, mas toda a minha vida é vivida diante de Deus. Tudo que eu faço é por meio dele, para ele e para a glória dele, tá? Então a gente não experimenta isso porque a gente vive vidas compartimentalizadas. Outra coisa, a Polly disse, não há dicotomia. Exatamente, gente. A gente não há dicotomia. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual, tá? Além disso, a gente vive experiências fragmentadas. O que eu quero dizer com isso? E isso, gente, eu acho muito sério e é um dos pontos que a gente mais fala lá na comunidade da Fluirá, que é a gente sabe muita coisa na nossa cabeça, a gente tem muitos conceitos, a gente tem muita doutrina, a gente tem muita teoria, mas a gente não desceu a teoria para o nosso coração. A gente não experimentou essa teoria como uma verdade na nossa vida. E aí, no fundo, no dia a dia, o que guia a minha vida é o meu coração. E na Fluirá a gente conta um pouco mais sobre isso, sobre o que é o coração na perspectiva bíblica, mas eu vou antecipar aqui, o coração na perspectiva bíblica não é a minha emoção, não é seguir meu coração e tal. O coração é o centro de comando da sua vontade. E dentro do seu coração moram os seus medos, os seus desejos, as suas necessidades e seus amores. E no fundo, é isso que te guia. É aquilo que você deseja, aquilo que você acha que você precisa, aquilo que você tem medo e aquilo que você ama. Então, a coisa que fica só na teoria, no vamos ver, não vai guiar a sua vida. O que vai guiar é o que está dentro aqui. É o que virou experiência. E como que a gente consegue fazer esse download, então, da mente para o coração? Experimentando com todas as dimensões que a gente tem na nossa vida. Não só com a nossa racionalidade, mas integrando as nossas emoções à nossa fé. Eu não sei se você também é dentro desse contexto, mas eu cresci dentro de um contexto reformado, muito racional e que é muito importante a gente, né, ter uma leitura muito correta de todas as coisas e não se deixar muito levar pelo coração, né, porque o coração é enganoso e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Então a gente não fala muito sobre as emoções. Mas como seres humanos integrais, né, inteiros, nós fomos criados com emoções. E se a gente não integra a nossa emoção à nossa espiritualidade, a gente vive uma espiritualidade meramente racional, em que eu sei toda a teoria, mas no fundo, quando eu vou ser guiada, eu sou guiada por um medo que eu não consigo nomear, que eu não consigo render para Jesus. E o Espírito de Jesus é um Espírito tão gentil que ele só transforma aquilo que você rende para ele.
Então, muitas de nós, a gente vive vidas muito racionais, vidas muito teóricas, que a gente sabe toda a doutrina, mas aí a gente tem emoções aqui que a gente não rende para Jesus e a gente não experimenta transformação nessas emoções, tá? Então, a gente vive uma experiência fragmentada. Então, grande parte desse nosso movimento é a gente entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos desejos mais profundos, com as nossas necessidades não atendidas, com os medos que a gente tem na vida e deixar que Jesus transforme as nossas emoções, integrando elas na nossa espiritualidade, tá? Além disso, a gente tem uma perspectiva pequena, então que a gente comentou aqui sobre Deus estar numa caixinha em que eu uso Deus só, né? E eu não coloco Ele como Senhor e guia da minha vida inteira, assim, a razão pela qual eu vivo, né? Às vezes por a gente saber quem Deus é, a gente acaba buscando satisfazer as nossas emoções através de outras maneiras, e a gente não experimentou Deus como a satisfação dos nossos desejos, tá? Então a gente precisa tirar Deus da caixinha e integrar nossas emoções e acabar com essa coisa de que existe coisa espiritual e coisa que não é espiritual. E aí, de novo, as narrativas erradas, então essas falsas narrativas que a gente vai trazendo na vida e as nossas expectativas equivocadas, então o que é o bem que Deus quer para mim, né? Então, qual é a vida boa que Jesus me prometeu dar, né? O que é essa vida plena e abundante? Então, às vezes a gente tem a expectativa errada e aí faz com que a gente não consiga viver a vida livre, leve e forte de Jesus. E, por último, a caminhada solitária. Eu acho que isso, gente, e eu digo isso por mim mesma, assim, por muito tempo, e aqui eu nunca fui uma pessoa que não deixou de ir na igreja, ou que achou que eu não precisava de uma comunidade de fé, né? Mas por muito tempo, eu achei que eu conseguia desenvolver a minha caminhada só eu e Deus. Não, tipo, eu faço meu devocional e tá tudo bem, eu descubro. Mas a caminhada não foi feita para ser sozinha. E existem coisas que a ficha só cai em comunidade. Então, grande parte da nossa experiência é porque a gente não foi ensinada em comunidade a como praticar. A gente não viu modelos de pessoas que praticavam essa vida de rendição e de submissão e de devoção a Deus, tá? E a gente aprende vendo outras pessoas praticarem. É assim com os nossos filhos, é assim com a gente na nossa caminhada com Jesus, tá? Então, até mesmo nossos processos de discipulado, geralmente são processos em que a gente só fica recebendo teoria. E a questão é, teoria não transforma. Informação não transforma, tá? A experiência transforma. É você ver alguém praticando, e aí você tentar praticar, e você cair, levantar, tentar praticar de novo, tá? A experiência, quando a gente experimenta a verdade, a gente é transformado. Não quando a gente meramente sabe o conceito, a ideia. Ideias não transformam, tá? Vou ler aqui o que a Ohana disse. Vejo isso em ambos os extremos. A questão muito da lógica, que por vezes é uma questão em igrejas reformadas, e já no meio mais pentecostal tem a narrativa de não poder demonstrar fraqueza por ser menos santo, e você às vezes não poder expor a realidade da sua vida que todo ser... Exatamente. Por outro lado, né, a gente tem extremos de ou eu sou muito levado pela minha emoção e aí eu preciso aparentar estar sempre muito certa e forte e tal, ou eu não deixo minha emoção, eu nem entro no assunto de emoção. A filosofia cristã informada fala sobre diversas dimensões da vida. A lógica e o sensitivo são duas de diversas: fé, biológica, física, numérica, social e histórica. O coração humano participa de todas elas em um elo contínuo. A separação é uma forma de estudo lógico, mas nunca ocorre de maneira separada. Perfeito. É isso mesmo, Alê. E a gente precisa integrar, então, dentro dessa noção, a gente precisa integrar todas essas dimensões na nossa experiência de fé, e não meramente a dimensão do intelecto e da racionalidade. É muito interessante essa diferenciação feita através de experiências fragmentadas. Acho que dá para citar também a diferença entre informação e conhecimento. Exato. Informação é um dado
processado sobre alguém ou alguma coisa, e conhecimento é uma informação útil obtida através da aprendizagem da experiência. Exatamente. A gente precisa aprender a praticar. E foi isso que Jesus nos comissionou. Ide por toda a terra e fazei discípulos, batizando no Espírito, né? Batizando no Pai, no Filho e no Espírito, e ensinando a como guardar, né? Então a gente precisa ensinar o como, a prática, tá? Conhecer é também conhecer o próprio Deus, exato. Difícil que você não encontre alguém para se espelhar e vivenciar sozinha, exato. Porque a gente tem essa falta mesmo. A gente está muito intelectualizada e teorizada. E falta o caminhar lado a lado, né? O discipulado deve apontar para Cristo, nos fazer enxergar pontos das nossas vidas e como lidar com eles à luz das Escrituras. Por isso o discipulado pessoal é tão importante, exatamente. E aí aqui eu queria, eu vou passar para vocês, a gente não vai fazer hoje porque a gente já passou bastante assim do que eu estava imaginando de tempo, mas foi muito bom para a gente poder conversar. E aí eu vou abrir o microfone para a gente falar, para quem quiser falar, tá bom? Uns 10 minutinhos. Eu vou passar para vocês por e-mail ao longo da semana um PDF com um guia dessas práticas aqui, tá? Que eu acho que entrando nesse nível de que a gente precisa praticar, não meramente ouvir, né? E para vocês entrarem um pouco nessa experiência da prática e afluirar o processo que a gente caminha juntos ao longo do ano, ele é muito pautado nisso, tá? É sempre bastante informação, como eu passei aqui para vocês, mas aí depois a gente faz esse download dessa informação através de práticas que a gente faz juntas, e também cada uma delas, cada uma no seu, tá? E hoje a ideia era que eu conseguisse conduzir vocês através dessas práticas, mas eu acho que passou muito do tempo. Na próximo sábado eu vou tentar trazer um pouco menos de conteúdo teórico para a gente poder fazer mais a prática. Mas eu só vou dar as instruções e aí no PDF ao longo da semana também vai estar, tá bom? Então a primeira prática é a consciência da presença de Deus. Então vai ser uma meditação guiada de 7 minutos que eu vou passar para vocês irem treinando essa consciência da presença de Deus e aí, ao longo do dia vocês irem vivendo com essa consciência. Depois tem uma prática de ressignificar nossas narrativas. Então, a gente pegar algumas... primeiro nomear, identificar essas narrativas, né? E uma vez que a gente identificar essas narrativas falsas, como que a gente consegue deixar de acreditar nelas, tá? Então, é uma prática muito profunda, mas muito legal. E depois uma prática de oração e usando o seu repertório de imaginação para a gente cultivar essa vida de rendição e entrega no nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigada, gente, por todas estarem aqui. Eu vou abrir para quem quiser mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Vocês podem ir, não tem problema nenhum. Eu sei que já está na hora da gente cuidar dos nossos almoços e tudo mais, né? Lívia, parabéns pelo seu aniversário. Fico muito feliz de estar com você nesse dia. E aí agora, então, vou abrir para a gente conversar. Vou tirar aqui uns 5, 10 minutinhos para quem quiser falar alguma coisa, que não seja através do bate-papo. E aí a gente termina a nossa conversa, tá bom? Deixa eu ativar o som aqui. Vou fazer o melhor. Quem quiser falar... ativa o seu som e fala, tá bom? Alguém tem alguma coisa que gostaria de perguntar, comentar, tirar alguma dúvida, complementar? Oi, Luísa. Oi. Eu não sei bem se é uma dúvida, mas era mais para Tirar você uma foto. clarear um pouquinho. No caso, tudo isso que você falou, eu achei super válido, eu achei super incrível. E aí, no caso, para o nosso dia a dia, principalmente quando a pandemia acabar e a gente meio que retomar nossas rotinas, como que a gente faz, assim, para ter essa percepção melhor, assim? É uma questão de prática, realmente? Uhum. É uma questão de prática. E aí, de novo, assim, são as práticas indiretas que vão moldando a nossa visão. Então, a gente vai praticando coisas indiretas, como que eu faço uma meditação em que eu
crio consciência da presença de Deus durante a minha devocional. E aí, por eu fazer isso, ao longo do dia, indiretamente, eu vou passando o dia mais consciente da presença de Deus. Entende? Então, são práticas indiretas, práticas que a gente... Então, aí, por exemplo, a gente pratica o jejum um dia da semana. E eu pratico o jejum um dia da semana para eu treinar minha mente e meu coração a se colocarem numa postura de rendição e de entrega e de criatura que precisa do Criador para se satisfazer. Então, as práticas para a gente viver essa vida de liberdade, leveza e força, que eu ainda estou tentando descobrir o nome para isso, hein, gente? Que eu não quero chamar de disciplina espiritual de jeito nenhum, para a gente não ficar achando que é só, né, separação. Mas é isso, assim, é como se fosse... Pensa... Eu gosto muito de usar a analogia, por exemplo, de uma pessoa que quer emagrecer. Então, você quer emagrecer, você quer se tornar uma pessoa leve, né? Magra. Vai ter uma série de coisas que você vai fazer. Você não se torna uma pessoa magra tentando se tornar uma pessoa magra, né? Tem uma série de coisas que você faz indiretamente. Então, eu vou beber mais água. E eu bebo água porque eu sei que eu estou me tornando uma pessoa mais magra ao beber água. Não é que a água bebida me transforme numa pessoa magra. Então, não é que o jejum vai me transformar numa pessoa, mas uma prática de vida que vai me moldar e vai me levar para esse lugar, né? Então, a gente precisa olhar para essa gama de práticas, e aí, na comunidade, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que eu vou até mandar para vocês no PDF. Algumas práticas do estilo de vida de Jesus. Então, a gente olhar e falar assim, gente, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia todo dia? É isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer todo dia o que Jesus fazia para eu poder ser uma pessoa que faz o que ele fazia. Né? Tipo, é meio que assim, quais eram os hábitos de vida de Jesus? Porque eram os hábitos de vida dele que moldavam o comportamento dele. E aí, quando a gente descobre os hábitos de vida de Jesus, a gente percebe Jesus todo dia tirava um tempo de silêncio e solitude para conversar com o Pai. E aí você fala, Jesus, o próprio Deus, tirava um tempo de silêncio e solitude para conversar com o Pai. Por que eu, mera ser humana, ainda que habitada pelo Espírito de Jesus, acho que eu vou conseguir fazer o que Jesus fazia se eu não tenho os hábitos que ele tinha, né? Se eu não tenho o estilo de vida que me transforma em uma pessoa que faz o que ele fazia externamente, né, na sociedade, digamos assim. Então, acho que é mais por aí. E aí, mais algum complemento, alguma questão? Luísa. Oi, Mari. Eu queria, não é nem fazer um complemento, eu queria te agradecer, não só por hoje, mas eu faço parte do grupo do Telegram, né? E tenho aprendido a ler a Bíblia e a tirar esse tempo de solitude. Eu venho de um histórico de igreja pentecostal, então, assim, a gente tinha pouca Bíblia e muitas experiências, como você falou, o Espírito Santo como um vento, essas coisas, né? E hoje, assim, de uma forma, eu tenho tido, acho que eu não sei se eu posso chamar de espiritualidade racional, mas eu tenho conseguido pensar mais a respeito de Deus e entender a Bíblia de capa a capa, e isso tem transformado a minha vida, assim, 33 anos sendo cristã, é a primeira vez que eu consegui ler a Bíblia de capa a capa, e como que isso deu nossa, abriu, parecia que eu não era crente antes. Então, assim, de uma forma, é muito legal, e esse encontro, vendo outras meninas, assim, tentando imaginar o que cada uma passou, e te ouvindo, meu Deus, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Para mim também, gente, vocês não têm noção do quanto é delicioso, assim, depois que eu tive essa primeira experiência de conseguir ver vocês e conversar com você, eu falei assim, agora faz sentido. Então tá bom. Então, se é para criar conteúdo para internet, eu vou criar conteúdo para poder ver quem tá do outro lado e conversar e a gente trocar experiências, né? E Mari, eu me identifico muito, mas assim, eu vim de um outro contexto, né? Eu vim de um contexto extremamente reformado, presbiteriano, até as pessoas chamam de sorveteriano, de tão pouco que tem, né? De fogo do Espírito Santo. Mas eu também, assim, só recentemente que eu
tive essa dimensão da Bíblia de capa por capa dentro dessa perspectiva da narrativa bíblica que eu compartilhei lá no grupo, e isso realmente transforma tudo, né? Transforma tudo. E você ter essa noção de que você está vivendo dentro de uma grande história e que a grande história é essa, ressignifica propósito, ressignifica tudo aquilo que você faz. E aí eu acho que uma coisa que eu acho que eu deixei passar na nossa conversa, que talvez a gente vai conversar mais nos próximos sábados, que é o seguinte: a gente precisa ter essa dimensão de propósito geral, né, da nossa vida. Então, o destino para minha vida é esse, é isso que Deus espera de mim. Ele quer que eu participe do projeto de restauração dele, de todas as coisas. Agora, o como cada uma de nós vai participar desse projeto é muito específico. E a gente vai olhar para isso. Porque Deus deu para você uma determinada personalidade que Ele não deu para mim. Ele deu determinadas habilidades para você que Ele não deu para mim. Ele te colocou em um determinado contexto, numa cidade, com amigos, sabe? Gente, me arrepia. Sério, me arrepia. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que ele não estivesse preso em uma única forma de manifestar a vida dele. No Evangelho, a gente vê que ele fala para os discípulos assim: vocês não entendem que é melhor que eu vá? Porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. E quando ele vier, ele vai habitar na Lu, na Thalita, na Varla, na Jenny, na Jéssica, na Renata, na Poli, na Letícia, na Tânia, na Mari, na Ohana, na Mirna. E eu vou poder estar em todos os lugares por meio de vocês e falar com pessoas que, se eu tivesse um corpo físico me restringindo, eu não conseguiria falar. E com pessoas que não conseguiriam se identificar com a minha mensagem por eu ser um homem, por eu ser orientada, né, do Oriente Médio, sabe assim? Então, cara, é maravilhoso isso, você pensar que Jesus agora, o Espírito dele vive em nós e ele quer fazer algo através de você que ele só vai conseguir fazer através de você. Porque só você tem um conjunto. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre a obra preciosa, a obra-prima que nós somos, criadas em Jesus para realizar as coisas boas que Ele tem pra gente, dentro desse plano de restauração, né? Então, só você tem uma série de atributos e de pecinhas que formam uma única você, que não existe outra pessoa igual. Não existe outra pessoa igual. E Ele te chama especificamente a fazer parte de um pedaço desse plano maior. E aí, isso ressignifica pra gente corpo. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos literalmente o corpo de Cristo, né? Nós somos o corpo em que ele habita e em quem ele se manifesta e continua restaurando todas as coisas. Então, acho que isso é legal da gente ter essa dimensão, complementando e dando um pouquinho de gosto dos nossos próximos encontros que a gente vai falar. Legal, Mari, obrigada. Oi, Poli. Fale, Poli. Eu queria falar o seguinte, complementar no sentido de que aquilo que é gerado na nossa carência não vai dar certo e vai trazer sempre essa insatisfação. Então, da gente estar sempre fiscalizando a nossa vida e procurando alicerçar na base certa, que é a vontade de Jesus para nós. Aquilo que for gerado a partir da vontade de Deus para nós vai nos satisfazer, como você falou, a gente beber da fonte dele, ele ser o começo, ele ser a base da nossa satisfação, vai nos ajudar a essa insatisfação da nossa vida, de sempre ser frustrada, de começar coisas e não dar certo, não terminar bem. Né? E outra coisa que eu queria te agradecer por você ter idealizado acredito que não você, mas como instrumento, né? Jesus na sua vida, você fluindo isso para nós é tão bom, porque a gente sente assim que parece que a gente está sozinha na fé, tem a igreja que a gente participa e tudo, mas a igreja é a instituição, e parece que aqui é a igreja verdadeira de Jesus, de pessoas que estão espalhadas
no Brasil inteiro e no mundo, mas que compartilham do mesmo entendimento e que crescem juntas. Então, isso é muito deu uma travadinha, pô, não sei se para todo mundo. Deus abençoe. Obrigada. Gente, eu me emociono mesmo, assim, por ouvir isso, porque não foram anos fáceis, sabe? Os que eu passei nos últimos anos. E hoje, um pouco antes da gente entrar aqui, eu deixei um pouco, né, o somzinho ligado, não sei quem entrou um pouco antes, e a minha oração era: Senhor, Espírito Santo, flua através de mim, sabe? Porque é isso, assim, eu sei onde eu estive, e eu sei que nada disso nasceu de mim, assim, sabe? Tudo isso foi dele. Então, poder experimentar isso hoje com vocês e poder, de alguma maneira, passar isso que ele foi me ensinando, sabe? É um privilégio enorme, assim, de poder participar e de poder, justamente isso, assim, de sentir o corpo e ressignificar, assim, sabe, o que é caminhar junto. Eu tive muita crise com relação ao meu uso da internet. Para mim, chegou um momento que eu falei assim, gente, não faz sentido, assim, porque como que pode, sabe? E aí o Senhor conduziu por esse caminho e hoje eu percebo, cara, de fato, assim, talvez a gente não tenha como presencialmente na nossa igreja local pessoas que possam nos acompanhar pessoalmente, mas a gente pode usar os recursos tecnológicos para a gente poder caminhar juntas, mesmo estando distante, sabe? E isso é uma forma da gente conseguir crescer e aprender juntas e conhecer mais de Jesus. E, então, para mim, é realmente assim, fora de série, muita gratidão pelo que Jesus consegue fazer através de seres humanos imperfeitos como eu. Sinceramente, assim. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui e a gente já deu nosso tempinho. Eu queria orar para que a gente tenha uma boa semana, e aí eu vou mandar para vocês o material com as práticas, tá? Quem não tiver no grupo do Muita Calma, pode entrar lá no Telegram, eu vou mandar também no e-mail junto com o PDF, porque daí de lá a gente também pode continuar conversando, tirando dúvidas, tá? E aí no próximo sábado a gente se encontra novamente. Já tô ansiosa aqui e animada. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, muito obrigada, Senhor, por a gente poder se conectar através do Espírito Santo do Seu Filho Jesus, Pai, e podermos ser o Seu corpo, presenças encarnadas, Senhor, da sua maneira de viver, Pai. Senhor, eu te louvo, porque mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio às nossas angústias, nossas próprias limitações, o Senhor continua a nos usar, o Senhor continua a nos guiar, e o Senhor quer que a gente faça parte desse seu plano tão maravilhoso de restauração de todas as coisas, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda fará. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada uma de nós aqui, Senhor, que o seu Santo Espírito nos preencha, que a gente possa, Senhor, experimentar da sua graça e que a cada minuto do nosso dia a gente possa praticar, Senhor, a rendição e a submissão à sua vontade, Pai, para só assim conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, através de Jesus vivendo em nós e através de nós, e que a nossa vida seja, Senhor, para fazer Jesus ser exaltado acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus é que a gente te agradece, te louva e te pede por misericórdia, graça, para que a gente possa viver essa vida debaixo da sua mão, da sua orientação. Amém. Um beijo, meninas. Obrigada por participarem. Até sábado que vem e durante a semana a gente vai se falando, tá bom? Um beijo grande.